Bom, agora nós vamos para a última parte dessa etapa quarta, que se chama o sonho e a cena primária. O sonho está na página 64. O sonho acabou em um estado de ansiedade, do qual não se recuperou até que teve a babá junto a si. Fugiu, portanto, do pai para ela. Sua ansiedade era um repúdio do desejo de obter do pai satisfação sexual. Prestem bem atenção. Tendência a qual se deve à formação do sonho na sua cabeça. A forma assumida pela ansiedade, que eu não sei se aqui é ansiedade ou angústia, o medo de ser devorado pelo lobo, era apenas a transposição, como saberemos, regressiva. Freud diz que quando a gente chega numa etapa que não consegue ir adiante, regride. Do desejo de copular com o pai, isto é, de obter satisfação sexual do mesmo modo que sua mãe. Seu último objetivo sexual, a atitude passiva em relação ao pai, sucumbiu ao recalque. E, em seu lugar, apareceu o medo ao pai, sob a forma de uma fobia ao lobo. E a força impulsionadora desse recalque? As circunstâncias do caso demonstram que só pode ter sido a sua libido genital narcísica, a qual, sob a forma de interesse pelo seu órgão masculino, estava lutando contra uma satisfação que, para ser conseguida, parecia exigir uma renúncia àquele órgão. E era desse narcisismo ameaçado que derivava a masculinidade com a qual se defendia contra a atitude passiva em relação ao pai. Reparem, eu uso termos como libido. Libido é energia sexual de acordo com Freud. Essa energia passa por diversos lugares do corpo, pelo domínio oral, anal, fálico, genital e assim por diante. No caso aqui, ela está passando pela genital. Narcísica, tem uma escolha com relação ao próprio pai, homem, tanto quanto ele. Agora, reparem que este parágrafo ele é nevrálgico, tanto para Jung, que não admitia a sexualidade infantil, quanto para o próprio Adler, porque eu já falei para vocês que em Levítico, um homem se deitar com outro para o coito é considerado uma coisa impura. Observamos agora que neste ponto da narrativa, e Freud faz referência às dificuldades dele, tanto com Jung quanto com Adler neste caso. Por isso ele pede que, por favor, quem tem relato de sonho de criança com história sexual no sonho, mande para mim e vamos avaliar, não é? Só 2 pessoas mandaram, a senhora Mira e depois um outro que eu esqueci o nome agora, e Richter, acho, não me lembro, e ele acabou não fazendo essa discussão. O Jung foi embora, o Adler não foi embora, mas enfim, essa discussão parou por aí. Observamos agora que neste ponto da narrativa temos que fazer uma alteração na nossa terminologia, ele Freud. Durante o sonho,
ele atingira uma nova fase de sua organização sexual. Até então, os opostos sexuais para ele haviam sido o ativo e o passivo. Desde a sedução, lembra a irmãzinha? Seu objetivo sexual havia sido passivo, de ser tocado nos genitais, mas transformou-se então, por regressão a uma etapa anterior, ao estágio mais primitivo da organização anal sádica, que são da libido, já de certa forma genital para uma coisa anal, mas mais primitivo ainda do que a anal sádica, no propósito masoquista de ser espancado ou castigado. Para ele era indiferente a questão de atingir esse objetivo com um homem ou com uma mulher. Sem considerar a diferença de sexos, passara da babá para o pai. Desejara que seu pênis fosse tocado pela babá e tentara provocar o pai até que este batesse nele. Aí, seu órgão genital era deixado de lado, embora a conexão com esse órgão, que fora oculta com a regressão, ainda se expressasse na fantasia de levar pancada no pênis. A ativação da cena primária no sonho levou-o, então, de volta à organização genital. Descobriu a vagina e o significado biológico de masculino e feminino. Compreendi agora que ativo era o mesmo que masculino, ao passo que passivo era o mesmo que feminino. Seu objetivo sexual passivo deve ter sido, então, transformado em feminino, expressando-se como ser copulado pelo pai. Esse objetivo feminino, no entanto, sujeitou-se ao recalque e foi obrigado a deixar-se substituir pelo medo do lobo. Eu estou usando a palavra recalque deliberadamente. Lacan mostra isso bastante. Não tem sentido usar repressão aqui. Devemos interromper aqui a exposição do seu desenvolvimento sexual até que nova luz seja lançada dos estádios posteriores da sua história sobre estes mais primitivos. Para apreciação adequada da fobia dos lobos, acrescentaremos apenas que tanto o pai como a mãe transformaram-se em lobos. Sua mãe assumiu o papel do lobo castrado, que deixava os outros subirem sobre ele. O pai assumiu o papel do lobo que subia. Entretanto, seu medo, conforme o ouvimos, assegurou-nos, relacionava-se apenas com o lobo ereto, isto é, com seu pai. Ademais, deve nos surpreender o fato de que o medo com o qual o sonho terminava tivesse um modelo na história do avô. Porque nesta, o lobo castrado, que deixara os outros treparem em cima dele, tornara-se de medo, tão logo era lembrado do fato de sua falta de cauda. Tomava-se, de medo, tão logo era lembrado do fato da sua falta de cauda. Portanto, parece que ele se identificou com a mãe castrada durante o sonho e agora lutava contra esse fato. Se você quer ser sexualmente satisfeito pelo pai,
Podemos talvez imaginá-lo dizendo para si mesmo: você deve deixar-se castrar como a mãe. Mas eu não quero isso. Resumindo, um claro protesto da parte de sua masculinidade. No entanto, entenda-se naturalmente que o desenvolvimento sexual do caso que estamos agora examinando tem uma grande desvantagem do ponto de vista da busca, porque não deixou de modo algum de ser perturbado. Em primeiro lugar, foi decisivamente influenciado pela sedução e depois foi desviado pela cena da observação do coito, a qual, na sua ação preterida, operou como uma segunda sedução. Nota: posteriormente, houve uma tentativa de Otto Rank, em 1926, de fazer uso do sonho do lobo para apoiar suas próprias concepções sobre a análise da transferência. Seus argumentos foram criticados por Shandor Ferenczi, em 1927, que citou o texto de uma carta do próprio Homem dos Lobos, colocada à sua disposição por Freud. Aqui nós terminamos a parte 4ª, que acho que era a mais longa de todo nesse aspecto. Vocês veem como é interessante o trabalho dele com toda a produção significante, com a posição, e aí vem a posição masculina e feminina, como ele bota o menino assumindo as duas posições, ao mesmo tempo a regressão do menino para etapas anteriores, para sádico anal, mas assumindo o papel masoquista e não do sádico anal. Quer dizer, tudo isso ele vai trabalhando com a libido de uma maneira magnífica. Não tinha mesmo como ele abrir mão disso, dessa descoberta, até porque é um relato de um homem de 24 anos contando a história da sua infância. Não tinha como, não era uma invenção dele, Freud. E nós não teríamos aprendido a psicanálise que nós sabemos hoje, se não fosse esse caso. Por isso ele é o caso mais importante do Freud. Bom, a gente para aqui e daqui a gente vai seguir mais tarde para a 5ª etapa, tá bom?